Fala galera, beleza? Aqui quem fala mesmo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Parceria, o canal dos Templários. A gente acabou de comentar um ciclo, né? Como assim um ciclo? Todo mundo, pra quem não sabe, todo domingo uma pessoa da parceria faz um vídeo. E hoje, nesse domingo, a gente acaba de completar o ciclo. Todo mundo já fez e aí volta pra mim. Esse é o meu primeiro vídeo realmente, porque o primeiro vídeo do canal que eu fiz, ele foi mais explicação. Então esse literalmente vai ser meu primeiro vídeo de conteúdo. Então eu decidi o quê? Já que o nome da parceria é Os Templários, eu decidi a gente explicar, quem que são os Templários? Não adianta você se chamar os Templários se você não sabe quem foram. Então, nesse vídeo, como vocês viram, eu vou explicar quem foram os Templários, mas para isso eu vou explicar o que foram as Cruzadas. Então, galera, as Cruzadas foram movimentos militares e religiosos organizados pelo Papa Urbano II com o objetivo de retomar a Terra Santa, Jerusalém, dos infiéis muçulmanos, que já estavam com ela desde o ano de 638. Porém, o objetivo não era só reconquistar Jerusalém, e também estabelecer uma rota comercial segura para o Oriente Médio, garantindo o fornecimento de produtos orientais para o mercado europeu crescente. Os mercadores de Veneza possuíam um comércio vantajoso, porém perigoso, e devido a isso eles apoiaram as cruzadas com o objetivo de proteger os fiéis católicos que desde o século IV peregrinavam a Jerusalém. O perigo aumentou com os sarracenos às portas de Constantinopla, representando uma grande ameaça à Europa Ocidental, o que fez com que a ideia das cruzadas tomasse vulto. Porém, foi em 1095 que o Papa Urbano II partiu para a concretização do plano ao proferir um discurso inflamando no Concílio de Clermont, na França, incentivando a todos a se engajarem em uma missão quase impossível, percorrer 3.000 quilômetros até chegarem a Jerusalém. Urbano II empolgou a plateia. Como maior autoridade da Igreja, o Papa garantiu o perdão eterno dos seus pecados e, de quebra, um lugar no paraíso a quem se engajassem na luta. Não para nós, Senhor, não para nós, mas para a glória de teu nome. Esse é o lema dos Templários do livro de regras escrito pelo patrono da Ordem São Bernardo de Clairvaux. Segundo historiadores, a promessa do Papa era altamente tentadora e pode ter sido o maior motivo para a adesão em massa ao movimento. O primeiro a aderir ao pedido foi o bispo Ademar de Monteu, que, ajoelhando-se em frente ao Papa, tomou a cruz pontífice jurando a fidelidade à causa. Seu gesto se tornou uma espécie de ritual de alistamento, no qual o voluntário recebia uma cruz de pano para costurar o uniforme de batalha, um símbolo que identificava os soldados de Cristo ou os cruzados, como passaram a ser conhecidos. A adesão ao movimento tomou tal proporção que as cruzadas são consideradas pelos historiadores como o maior movimento populacional da Idade Média. O entusiasmo dos primeiros cruzados era enorme, mas inversamente proporcional às suas habilidades em organizar a missão de centenas de milhares de pessoas à Terra Santa em segurança. Apesar da falta de planejamento, os cruzados conquistaram Jerusalém em 1099. Entretanto, a vitória ficou aquém do desesperado. O máximo que os soldados cristãos conseguiram foi resgatar algumas poucas sociedades, além de Jerusalém, que, mesmo com a derrota dos sarracenos, permaneciam cercados pelos muçulmanos por todos os lados. Frente ao constante perigo, nobres franceses se prontificaram a empunhar a espada em defesa das cruzadas. Hugo de Pence, um cavaleiro do norte da França, levou ao rei Balduíno II, de Jerusalém, a ideia de criar uma força militar subordinada à igreja que desse respaldo à multidão de peregrinos. O rei aprovou a novidade. Afinal, até aquele momento, monges e cavaleiros formavam dois grupos distintos. Juntos, quem sabe, seriam capazes de derrotar definitivamente os infiéis sarracenos. O braço religioso desse exército era formado por padres bons de espada e de briga que, além de votos de pobreza, castidade e obediência, também juraram liquidar os infiéis para defender os lugares sagrados da cristandade caso fosse necessário. Naquele mesmo ano, Pence e mais 8 cavaleiros pertencentes à nobreza francesa fizeram o mesmo juramento dos monges guerreiros, seus companheiros de armas de fé. O rei Balduíno II cedeu aos destemidos cavaleiros como alojamento o que eles acreditavam ser o lendário Templo de Salomão, em Jerusalém. Daí, os componentes do exército de Cristo receberam o nome de
Templários. Quando Hugo de Pence, que já era o chefe supremo dos Templários, com o título de Grão-Mestre, voltou à Europa em 1126 para recrutar pessoas e obter o apoio oficial da Igreja, encontrou o monge francês Bernard Abade Clairvaux. Naquela época, o monge era considerado o intelectual mais influente da Europa. Depois do encontro dos dois, Bernardo se empenhou a conseguir a aprovação oficial do Papa à Ordem e escreveu um livro contendo um conjunto de normas de conduta diárias que os templários deveriam seguir. O abade, que mais tarde seria canonizado como o nome de São Bernardo de Clairvaux, tornou-se o maior defensor dos templários. Para membros da igreja que não viam com bons olhos o uso da espada pelos monges, Bernardo justificou: o soldado de Cristo é um instrumento de Deus para a punição de malfeitores e para a defesa dos justos. Na verdade, quando ele mata malfeitores, não se trata de homicídio, mas de malicídio. A missão de Hugo de Pence foi tão bem sucedida que vários nobres de toda a Europa começaram a doar terras, renas e castelos templários. Em 1128, a nação recebeu a aprovação oficial do Papa Honório II, no Concílio de Troyes, que também referendou as rígidas normas do monge Bernardo. A entrega dos cavaleiros seculares era total, tanto em bens como em obediência. 10 anos depois, uma nova bula assinada pelo Papa Gregório IX decretou que os templários estavam desobrigados a obedecer às igrejas locais, mas deviam submissão exclusivamente ao sumo pontífice. Com isso, os soldados de Cristo ganharam uma liberdade ilimitada com um alto grau de orgulho e arrogância, diziam os seus detratores, entre eles os padres da Ordem de Hospitalários, outra sociedade que manteve uma rixa histórica com os templários. A Ordem dos Templários continuou crescendo e se tornou dona de uma fortuna. Em poucos anos, administravam um sem número de castelos, vinhedos, moinhos, fazendas de criação de animais e imensas áreas de terra para cultivo, além de incalculáveis peças de ouro e prata. Porém, para muitos historiadores, entre eles o pesquisador inglês Edward Burman, autor do livro Templários, os Cavaleiros de Deus, a prodigiosa fortuna dos templários se consolidou não apenas pelas doações recebidas. Os monges se tornaram banqueiros poderosos ao criarem a carta de crédito. A atividade bancária se tornou altamente eficiente por dois motivos. Primeiro, a ordem possuía inúmeras fortalezas e monastérios espalhados por toda a Europa. Segundo, viajar pela Europa continuava perigosíssimo, principalmente para os mercadores que se locomoviam aos negócios. Os viajantes comuns, peregrinos ou não, sequer pensavam em levar dinheiro, já que fatalmente seriam roubados pelo caminho. Os monges, então, inventaram um sistema financeiro no qual o viajante, mediante o pagamento de uma taxa, depositava seu dinheiro em um castelo, fortaleza ou monastério dos templários, situado em Portugal, por exemplo, e recebia um papel cheio de códigos e assinaturas, comprovando o depósito em uma certa quantia naquele local. Quando precisasse de dinheiro, era só procurar uma propriedade dos templários na França ou na Alemanha, por exemplo, entregar seu documento e resgatar a quantidade solicitada. O movimento era religiosamente anotado na carta de crédito do viajante, atestando o saque feito em sua conta corrente. O processo poderia ser usado várias vezes até o viajante chegar ao seu destino. Enquanto os cristãos dominaram Jerusalém, papas e reis fizeram vistas grossas ao crescimento do poder e da riqueza dos templários. Porém, os anos de confusão que se seguiram à Segunda Cruzada, entre 1147 e 1149, foi o início do fim dos monges guerreiros. Entretanto, para a maioria dos historiadores, ainda levariam cerca de 180 anos para o último dos templários, ou grão-mestre, da ordem, Jacques de Molay, fosse morto em 18 de março de 1314. A Segunda Cruzada, liderada por Luís VII, da França, e Conrado III, da Alemanha, foi um fracasso. As brigas internas entre grupos cristãos eram comuns. Por seu lado, os muçulmanos também guerreavam entre si na disputa pelo poder supremo. E foi justamente a divisão interna entre os sarracenos que permitiu aos cristãos que continuassem dominando a Terra Santa por algum tempo. A desavença entre os sarracenos acabou quando Nur ad-Din, governador da Síria, derrotou todos os seus vizinhos e, em 1164, invadiu o Egito, o país mais rico da época. No comando da invasão estava Saladino,
guerreiro lendário que, em 1169, com apenas 31 anos de idade, foi nomeado governador do Egito. Com a morte de Nur ad-Din, Saladino se tornou sultão de um império que se estendia do Egito, no norte da África, até a região central da atual Turquia. 18 anos depois, em 1187, os Templários perderam o domínio sobre a cidade de Jerusalém para Saladino. O fim dos monges de guerreiro parecia estar próximo. Afinal, qual o propósito para a manutenção da ordem se o movimento das cruzadas se mostrava esfalecendo e a Terra Santa permanecia nas mãos do inimigo, sem nenhuma condição de ser reconquistada? Mas levaria ainda aproximadamente 70 anos para que o fim se confirmasse oficialmente. Enquanto isso, os templários continuaram com as suas atividades bancárias, tornando-se cada vez mais ricos. Era preciso encontrar os culpados pela estrondosa derrota dos cristãos. A rivalidade entre os hospitalários e os templários e a suposta falta de coragem das duas associações foram duramente criticadas pelos mandatários europeus envolvidos nas cruzadas. Religiosos influentes sugeriram, então, que as duas ordens se fundissem ou se dissolvessem. Porém, o novo grão-mestre dos templários, Jacques de Molay, resistiu firmemente a essas medidas. Por algum tempo, o papado ficou ao lado do grão-mestre para ajudá-lo a arrecadar fundos para novos combates. Entretanto, no fim do século XIII, entrou em cena o rei Filipe IV, o Belo, no comando da França, o reino mais poderoso da Europa naquela época. O que ninguém sabia é que Filipe guardava em sua real manga seus próprios planos em relação ao Vaticano e aos Templários. Desde 1290, Filipe IV enfrentava enormes problemas de fluxo de caixa por conta do financiamento de suas guerras. O rei desvalorizou a moeda, perseguiu e tomou os bens dos judeus, confiscou o dinheiro dos banqueiros lombardos e dos abades mais ricos da igreja. Quando, em 1296, quis pôr a mão em metade do rendimento anual da igreja francesa em forma de impostos, o Papa Bonifácio VIII estrilou e proibiu a transferência de qualquer propriedade para a coroa francesa sem a aprovação prévia de Roma. Filipe revidou. Primeiro, proibiu a saída de dinheiro francês para os estados pontifícios. Depois, convocou uma assembleia de bispos, nobres e grandes burgueses de Paris e anunciou sua independência em relação à Santa Sé. Bonifácio VIII, por sua vez, ameaçou-o de excomunhão e da interdição sobre o reino da França. A briga entre os dois continuou até 1303, quando, segundo a lenda, Bonifácio VIII morreu em consequência dos espancamentos infligidos pelos aliados de Filipe IV. Em 1305, o sucessor Bento XI morreu supostamente envenenado a mando do rei francês, que, no mesmo ano, apoiou um compatriota na eleição do papado. Assumiu o trono Clemente V, que nem chegou a ir a Roma. Francês como rei, Clemente permitiu a transferência do papado para a cidade de Avignon. Logo, ficou claro o poder de Filipe sobre o novo papa. O rei, de olho no dinheiro dos templários, para os quais devia fortunas emprestadas para o financiamento de seus exércitos, quis se transformar em grão-mestre para liderar uma nova cruzada em retomar Jerusalém. Quando seu plano deu em nada, Felipe resolveu endurecer. Em 1307, ordenou secretamente a prisão de todos os 15.000 templários da França. A ordem foi uma surpresa para o ingênuo Jacques de Molay. No mesmo ano, ele tinha pedido ao Papa que investigasse boatos caluniosos contra os templários, sem desconfiar que a origem das mentiras viesse do próprio rei Filipe. A ordem de prisão oficial anunciava crimes horríveis de contemplar, terríveis de ouvir, uma obra abominável, uma desgraça detestável, uma coisa quase inumana, na verdade, desprezada por toda a humanidade. Segundo as denúncias, os templários renegavam Cristo e cuspiam na imagem dele, praticavam sodomia, homossexualismo e adoravam um demônio de 3 cabeças, com forma de gato ou de bode, chamado Baphomet. Nada disso veio a ser confirmado posteriormente pelos historiadores. Até o aliado do rei, o Papa Clemente, criticou as prisões arbitrárias. Um processo papal, então, foi instalado para averiguar as acusações.
Sob tortura, muitos templários admitiram a culpa durante o interrogatório dos inquisidores, mas depois voltaram atrás na frente dos enviados do Papa. A manobra não deu em nada. Segundo as regras da Inquisição, hereges confessos que voltassem atrás deveriam ser executados. O próprio Jacques de Molay, analfabeto, não pôde defender seus comandados, alegando que não tinha estudo suficiente para servir de advogado da ordem. A investigação papal em toda a Europa não achou grandes provas de heresia, mas sob pressão do Filipe, Clemente V decretou a dissolução da ordem em 1311. Nesse meio tempo, o rei usurpou alguns bens dos templários, enquanto inúmeros ex-cavaleiros entravam para mosteiros de outras ordens ou se tornavam mercenários. O fim dos templários criou mais um mistério sobre o poder místico dos monges guerreiros. Em 1314, ocorreram 2 fatos intrigantes com os principais personagens responsáveis pela queda dos templários. No mesmo ano, quando Jacques de Molay e seu companheiro Geoffrey de Charnay foram parar na fogueira na Inquisição, o grão-mestre proferiu uma maldição sobre o Papa Clemente V e Filipe IV, dizendo: "Antes de 1 ano, eu os convoco a comparecer perante o tribunal de Deus, malditos." Coincidência ou não, a praga funcionou. 40 dias depois da maldição ser proferida por Jacques de Molay, na madrugada do dia 19 para o dia 20 de abril de 1314, o Papa Clemente V faleceu. Alguns dizem que foi envenenado, outros que teve problemas no intestino. O rei Filipe, o Belo, morreu em novembro do mesmo ano, supostamente em consequência da queda de um cavalo durante uma caçada. Em seu obituário oficial consta que ele morreu de um derrame cerebral repentino, o que teria resultado em sua queda. Entretanto, a lenda conta outra versão, mais interessante, por sinal. Durante a caçada, o rei, que teria se perdido do seu grupo, quando estava pronto para matar o animal perseguido, viu ao longe uma cruz flamejante e o susto fez o cavalo cair. Quando foi encontrado, ele teria dito repetidamente: "A cruz! A cruz!" Poucas horas depois, morreu. Um fim perfeito, digno de uma época repleta de conquistas heróicas, conspirações, intrigas e mortes. Gostaram do vídeo? Não esqueçam de deixar o seu like, porque vocês não sabem como eu demorei para fazer isso. Eu demorei 3 dias duros fazendo esse vídeo. Foi demorado, mas eu gosto muito de falar sobre história, principalmente sobre os templários, que é um assunto que eu sei bastante. Então, se vocês gostaram, deixa o seu like. Se vocês têm alguma ideia de histórica, porque eu gosto muito de história, provavelmente meus vídeos no canal vão ter muito a ver com história. Tipo esse. Explicando, assim. E então, se vocês têm algum assunto, tipo o Eldorado, teorias, assim, revoluções, essas coisas aí, deixa aí que no próximo vídeo eu vou fazer. De história também, eu gosto muito de história. Esse vídeo teve 20 minutos, mais ou menos, porque os templários é um assunto que eu sou bem específico. Porque, né, aqui, sangue na veia dos templários. Sangue templário na veia. E que assim seja, graças às dores. Falou. Eu fui ver que, na verdade, no coisa aí eu falei graças às dores, alguma coisa assim, toda zoada. Tipo, que assim seja, graças aos fãs. Falou.